4 limites que você precisa ensinar ao seu filho até os 7 anos. Primeiro, ensine para ele que ele não vai ter tudo, porque chega nessa fase de 7 anos, a criança começa a se espelhar em outras crianças. Porque outras crianças têm esse brinquedo, porque eu não tenho. A internet hoje em dia é algo que eles têm acesso, então eles começam a ver muitos unbox, né? Coisas de crianças abrindo brinquedos, comprando brinquedos, youtubers infantil que ganhou isso, comprou aquilo, tal. Então, precisamos ensinar aos nossos filhos que eles não irão ter tudo que eles querem. E esse é um dos dilemas de várias crianças. Por que, mãe, eu não posso? Por que não dá para comprar esse brinquedo? Por que isso? Por que aquilo? Precisamos ensinar aos nossos filhos que eles não poderão ter tudo o que quer. Que até nós mesmos como adultos não temos tudo o que queremos. Que infelizmente as coisas não funcionam assim. E aí você começa a ensinar para ele, né? Ensinar a ele a orar, a pedir a Deus as coisas, mas ensinar para ele que mesmo ele orando, talvez ele não consiga, talvez ele não tenha. E isso não é porque Deus é ruim, isso não é porque Deus não ouviu a oração dele. E aí você vai começar a explicar para ele, para que a criança aprenda a lidar com a frustração. Você vai dizer, filho, a mamãe também queria ter várias coisas, porém a mamãe ainda não conseguiu, mas a mamãe tem fé, a mamãe crê que a mamãe vai conseguir. Mas mesmo que não consiga, porque Deus só vai nos dar o que é bom para nós. Deus só vai nos dar aquilo que realmente nós precisamos, aquilo realmente que está no coração dele. Se não tiver, tudo bem, porque Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Deus sempre sabe o que é melhor para o seu filho e começa a estimular ele. Se for algum tipo de brinquedo em que seja muito caro, em que você não possa comprar, possa negociar com ele. Eu posso, filho, te dar outro, né? Te dar algo, mas esse não, para que ele possa aprender que nem tudo ele pode ter. Isso é uma realidade. E quanto mais novos nossos filhos entenderem isso, menos eles irão sofrer. Segundo limite que você precisa ensinar ao seu filho: não se fala gritando com adulto. Mas aí também há um problema, porque muitas vezes a criança fala gritando porque nós adultos estamos gritando com ela. Então é uma reação. Observe bem que nós como adultos, quando estamos com raiva, que alguém grita com a gente, o natural é nós gritarmos com essa pessoa também, porque aquela pessoa já acendeu uma ira em você, aquela pessoa está te tratando de um modo grosseiro, de um modo arrogante. Então, muitas vezes, nós gritamos também com essa pessoa, e com a criança não é diferente. Se uma criança grita, é porque às vezes nós estamos gritando com ela. Então, o que nós devemos fazer? Primeiro, nós como mães, pedir paciência. Paciência a Deus. Domínio próprio. Muitas vezes eu já ouvi gente dizer assim: não pede paciência a Deus não, porque se pedir paciência as coisas pioram. Não, gente, a paciência é um fruto do Espírito. A Bíblia nos ensina isso. Paciência, domínio próprio, mansidão. Então, mamãe, ore a Deus e peça: Senhor, me dá domínio próprio, me dá paciência, me dá mansidão. É nós entendermos que o cérebro da criança não está formado ainda. Ele vai se informando com o passar dos anos. É um cérebro que está em construção. Então, quando nós gritamos com ele e nós já somos adultos, esse cérebro que está em construção aprende que gritar também é uma forma de se defender, de se justificar, de deixar o seu ponto de vista. Então precisamos pedir muita paciência a Deus. Muita, e às vezes isso é um pouco difícil quando nós estamos em um momento de birra com a criança, quando a criança está passando por um momento de birra. Isso é muito complicado. A mãe tem o seu
paciência, o seu domínio próprio, né? E aí você dizer, filho, não, filho, tá? Outra coisa, comece a prever. Se você sabe que o seu filho é assim, comece a prever e a conversar com ele. Filho, nós vamos nesse local, vamos para uma festa. Eu preciso comprar nessa loja um presente para o seu amiguinho. Mas veja, a mamãe só tem o dinheiro de comprar o presente para esse amiguinho. A mamãe não tem como comprar um para você também. Mas vamos combinar o seguinte, assim que a mamãe tiver, que a mamãe puder, se der, a mamãe compra algo para você também, tá? Se ele justificar, mãe, mas por que tu... Não, você escolhe. Ou você vai para a festa e a gente leva o presente, ou a gente não vai para a festa e você não vai brincar, não vai comer docinho, salgadinho, não vai ver seus amiguinhos. Então, prepare o coração dele antes, explique para ele antes. Chega na loja, eu não quero que você faça birra porque a mamãe não vai trazer um presente para você. Senão, a mamãe não vai mais para a festa, não te leva mais para a festa, tá? Deixe claro isso para ele. Prepare ele antes, prepare o coração dele antes, prepare o terreno da criança. Ensine ao seu filho que não pode gritar com o adulto. Ensine para ele autoridade e respeito. Você como autoridade e ele como filho ou filha que deve respeitar papai e mamãe, e isso agrada o coração de Deus. Terceiro limite, esperar. Porque as crianças não querem esperar. Essa geração é muito impaciente. Tudo tem que ser muito rápido. Tudo tem que ser para ontem, né? Eu quero rápido, eu quero assim, eu quero assado. Ensine o seu filho a esperar. Nos frutos do Espírito da paciência, nos frutos do Espírito do domínio próprio. Existem até músicas infantis cristãs falando sobre os frutos do Espírito. Aí você coloca a musiquinha para ele e começa a ensinar que a paciência, o domínio... É chato esperar, filho, é chato esperar, mas todo mundo tem que esperar. Todo mundo tem que ter essa paciência, tem que ter calma, vai acontecer. Calma, vai dar certo. Calma, não é na hora que a gente quer. O quarto limite, peça perdão quando errar. Ensine arrependimento e humildade. O mundo está criando uma geração muito soberba, que acha que ele é muito bom, que isso, que aquilo, que ele não precisa se humilhar, não precisa pedir perdão, não precisa pedir desculpa, não precisa de nada disso. E nós temos que ensinar a luz da Bíblia aos nossos filhos, que quando errar, eles precisam pedir perdão. E principalmente, perdão a Deus, para que eles criem esse temor ao Senhor, temor à palavra de Deus, né? Ensine para ele. Um dia desse, a minha filha, ela não tem costume de mentir, mas ela mentiu. E eu disse para ela, você sabe o que tem que fazer? E ela disse, eu sei, mamãe. E ela me pediu perdão. E quando foi para orar, antes de dormir, ela pediu perdão a Deus também por ter mentido, por ter, na verdade, escondido aquela situação. Então, ensine ao seu filho. E isso precisa ser ensinado desde novinho. Por quê? Porque esses ensinamentos precisam ser ensinados desde pequeno. Às vezes a gente diz, a criança não entende. A criança entende sim. Por quê? Porque é mais fácil quando ela crescer. Ela já cria esse hábito, essa consciência e essa cultura. A minha filha de 2 anos, quando faz algo que ela percebe sem querer, por exemplo, um dia desse ela estava com uma escova e bateu aqui sem querer, ela estava no meu braço, aí ela bateu sem querer, não foi por birra, foi sem querer. Aí eu fiz, ai! Aí ela fez, desculpa mamãe. Então criar esse hábito de pedir desculpa, de pedir perdão, de ser humilde. Então esses são um dos limites que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Já me segue, deixa o seu coraçãozinho, que Deus te abençoe com sabedoria e até a próxima.